sejam bem-vindos a mais um episódio do Ana Noronha Podcast. Hoje vamos discutir um tema bastante relevante e atual, a partir de um projeto que estamos desenvolvendo que traz como tema Direito em Tela, uma abordagem jurídica da vulnerabilidade digital na sociedade contemporânea. E conosco aqui temos a professora da Escola de Educação Profissional, professora Camila Bernardo, também acadêmica do curso de Direito pela FAMEP, Parambu, Dr. Lucas Torquato, advogado, e o nosso aluno protagonista, Vitor Hugo, do primeiro ano B. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pelo convite, Lucas. Bom dia a todos. É uma oportunidade muito importante para refletirmos sobre os desafios jurídicos desse tema, que são as relações digitais, e sobre a necessidade de conscientização desse público tão importante que são os jovens. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, muito obrigado, Lucas, pelo convite. É uma honra estar aqui participando do Ana Noronha Podcast. Eu já acompanho. Por aqui passaram pessoas incríveis e é uma honra fazer parte desse projeto junto com você, com a Camila e com o Vitor e com todos que vão acompanhar o nosso trabalho de hoje. Muito obrigado também, porque é realmente uma honra muito grande, é uma satisfação muito grande estar aqui presente para debater sobre o assunto que a gente está aqui a tratar hoje. Pronto. O nosso podcast ele será composto por 4 blocos de perguntas e o quinto para a gente finalizar com as mensagens que os nossos convidados têm a deixar. E o nosso primeiro bloco ele é intitulado O que é vulnerabilidade digital? Então, para a gente iniciar essa conversa, eu gostaria de perguntar ao Dr. Lucas o que é vulnerabilidade digital? Perfeito, Lucas. É um tema muito atual, tá certo? E para fácil entendimento, a vulnerabilidade digital ela é quando alguém ou até mesmo empresas estão numa situação de risco no ambiente digital ou por falta de mecanismos de segurança ou por falta de informações, por estarem realmente numa situação de fragilidade de informação e de conhecimento e se expõem a esses riscos no meio digital, nas plataformas digitais, nos sites de compras online, nos diversos segmentos digitais em que a sociedade hoje está inserida, existem pessoas que estão vulneráveis, que estão abertas a risco de golpes, de fraudes e de uma série de problemas que podem acontecer no mundo digital. Isso seria o significado, em resumo, da vulnerabilidade digital. Excelente. Então, quais os grupos sociais que costumam ser mais vulneráveis aos riscos existentes? Perfeito. Todos nós estamos sujeitos a esses riscos no mundo digital. Porém, tem alguns grupos que são mais suscetíveis a isso, que estão numa situação de fragilidade maior. Nós podemos dar como exemplo aqui idosos, pessoas com baixa instrução, que não têm informações adequadas para navegar nas redes sociais, nos sistemas online. Obviamente, crianças que estão expostas a conteúdos inapropriados, mas, em específico, idosos estão bem vulneráveis a isso pela falta de contato com esses mecanismos digitais. Eles são muito atacados com tentativas de golpe, fraudes e diversos problemas que a gente vai conversar mais ao longo do nosso tema aqui de hoje, mas eu faço esse destaque especial para os idosos e pessoas com baixa instrução. Bom, nós já discutimos sobre o conceito de vulnerabilidade digital, já observamos os grupos que estão mais vulneráveis, né, que estão mais suscetíveis a esses riscos, mas de que forma a educação digital ela pode contribuir, a falta de educação digital pode contribuir para o aumento dessa vulnerabilidade? Perfeito. A falta de educação e a falta de conhecimento dos meios digitais é justamente um prato cheio para os golpistas e para os fraudadores. A partir do momento que você desconhece aquele ambiente onde você está suscetível aos diversos golpes que podem acontecer nele, tá certo? Então, com o exemplo dos idosos que nós demos, né? Um idoso que não tem muito hábito com a internet, com a era digital, pode acabar sendo vítima dos golpes de
de números falsos, de vendas de produtos que são fraudes, né? Podem acabar caindo em contratações que não gostariam de fazer. A gente vai, tenho certeza, vamos conversar um pouco sobre isso. Tá? Infelizmente, para a nossa classe da advocacia, está muito em alta o golpe do falso advogado. Então, à medida que a pessoa desconhece aquela situação, ela está no risco, né? Então, o conhecimento, a educação é a principal barreira para impedir esses golpes e essas fraudes que acontecem no mundo digital. Por esse motivo que nesse projeto nós resolvemos trazer os advogados para tratar sobre esse tema, porque a gente percebe que muitas pessoas ainda não têm acesso a essa informação. Então, a escola como um espaço de construção de conhecimento, né, é de suma importância que esses assuntos eles sejam debatidos, que eles sejam tragos à discussão para que a gente possa realmente formar cidadãos conscientes e até que utilizem essas tecnologias de forma consciente. Com certeza. Vamos para o segundo bloco, né? Nosso segundo bloco ele tem como tema os golpes digitais e a responsabilidade jurídica, né? E a gente percebe que é um dos temas que preocupa a população atualmente são esses golpes. Então, quais são os golpes digitais mais comuns observados atualmente? Pronto. No meu ambiente de trabalho, né, na advocacia, hoje em dia está infelizmente muito comum o golpe do falso advogado, que são fraudadores se passando pelos advogados e com isso mandando mensagem para os clientes para tentar conseguir dinheiro, informações sigilosas, senha de banco. Nós temos muito também empréstimos indevidos. As pessoas acabam descobrindo que houve um empréstimo bancário no seu nome que elas nunca autorizaram, que elas não tinham conhecimento e só se deparam com um desconto lá na conta bancária. Vão sacar, às vezes, a aposentadoria, um benefício que tem do INSS ou o próprio salário e ver lá um desconto que não foi autorizado. Esses golpes eles estão, infelizmente, muito comuns. Nessa mesma linha do golpe do falso advogado, tem um golpe que era muito comum antes do falso advogado, que era pessoas se passando por parentes. Alguém criava um número falso, mandava ali uma mensagem para você dizendo: olha fulano, esse é o meu número novo, salva aí e por favor faz um pagamento aqui para mim que eu estou precisando de um valor agora com urgência. Então essas pessoas esses golpistas eles vão aprimorando esses golpes e vão utilizando eles das mais variadas formas para tentar arrancar dinheiro das pessoas, infelizmente, dessas pessoas mais vulneráveis que a gente conversou. De fato dá para perceber que realmente é muito problemático, mas tudo que é problema tem que ter uma forma de resolver, né? Então, poderia explicar quais são os cuidados que a população pode, né, deve adotar para poder resolver o problema? Perfeito. Nesses golpes de mensagens falsas, né, que a gente chama do falso advogado, do falso parente, do falso vendedor, a gente tem que ter muito cuidado ao receber mensagens de números desconhecidos, mensagens ou ligação. Por exemplo, no golpe do falso advogado, um golpista se passa por um advogado real e manda mensagem para um cliente de um número qualquer e diz: olha, esse é o meu número novo, eu estou lhe mandando mensagem porque temos notícias do seu processo, você tem dinheiro a receber, mas para receber esse dinheiro você precisa pagar tal valor ou você precisa mandar os seus dados bancários para mim. E o que é que acontece? A pessoa não verifica se aquele número é realmente o número do advogado quem ela contratou. Então, um cuidado primordial para isso é verificar realmente se aquela pessoa que lhe mandou a mensagem no celular é realmente quem ela diz ser. Normalmente os advogados já têm o contato direto com seus clientes. Então, se o cliente recebe a mensagem de um número estranho, ele deve procurar o contato salvo do advogado, mandar mensagem para saber se aquela mensagem que ele recebeu do número diferente não é uma tentativa de golpe. Ou ir até o escritório do advogado e nunca confiar só na mensagem que chega de última hora. Sempre ficar atento a isso. Para as pessoas mais vulneráveis, no caso dos idosos, por exemplo, antes de responder qualquer mensagem estranha, procure um familiar ou alguém da sua confiança. Chegue para alguém próximo e diga: fulano, olha aqui essa mensagem, será que está certo isso aqui?
tem alguma coisa que pode ser perigoso aqui. Então é sempre isso, se cercar de segurança. Chegou algo que você está na dúvida, não responda, não mande seus dados sem ter a certeza de com quem você está falando. Excelente. É um tema muito importante essa questão dos cuidados, porque a gente percebe que muitas vezes no ativismo, a população, às vezes até os clientes, ele recebe uma mensagem e rapidamente ele já começa a responder a mensagem sem observar o contato, sem observar se de fato é realmente o advogado de sua confiança, né? E mesmo com esses cuidados, acontece de observarmos muitas pessoas caírem nesses golpes, né? E após ter feito o Pix, ou após ter feito o pagamento, aí percebe que não era realmente o contato do advogado. Quais seriam, quando uma pessoa é vítima desse golpe, doutor Lucas, quais seriam as primeiras providências que essa pessoa deve tomar juridicamente? Ótimo. Vamos imaginar o cenário que a pessoa foi vítima do golpe, né, do falso advogado. E só para retomar, como tomando sempre o exemplo do golpe do falso advogado, que infelizmente está acontecendo demais e muitas pessoas têm caído nele. O golpe do falso advogado acontece assim. O golpista pega um número qualquer, um número novo, coloca a foto de um advogado real, o nome no contato daquele advogado e sai mandando mensagem para os clientes daquele advogado com aquele número falso, pedindo pagamentos, prometendo vitórias no processo, às vezes pedindo dados bancários e senhas. E aí o que é que acontece? A pessoa não toma aqueles cuidados que a gente falou aqui e acaba caindo no golpe. Manda dinheiro para o golpista ou então fornecer os dados bancários e com aqueles dados bancários o golpista fez algo indevido ali com empréstimos ou sacou dinheiro da conta da pessoa. Se a pessoa foi vítima disso, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que primeiro juntar todas as informações que ela tem daquela conversa com o golpista, salvar as mensagens, tirar print, salvar os comprovantes de pagamento. Tem que de imediato procurar o banco para informar que caiu num golpe, para tentar bloquear cartões, ou às vezes até mesmo para utilizar os mecanismos de contestação do Pix, para que você possa às vezes até ter o dinheiro devolvido através de ferramentas do próprio banco, tá certo? Junto a isso, registrar de imediato um boletim de ocorrência, informando que foi vítima do golpe, explicando na delegacia como o golpe aconteceu e procurar um advogado. Procurar um advogado para tentar reverter a situação, se for possível, e buscar os caminhos para isso. E aí, a saída do advogado vai depender de como aconteceu o golpe, de qual golpe aquele cliente foi vítima. Mas é isso. Recapitulando os três ou quatro passos iniciais, salvar tudo que tem do que aconteceu do golpe, entrar em contato com o banco de imediato para informar que foi vítima, registrar um boletim de ocorrência e aí procurar um advogado para tomar as medidas na justiça. Excelente. E a gente percebe, doutor Lucas, que muitas vezes esses golpistas eles têm essas informações verídicas do processo do indivíduo. De que forma eles conseguem acesso a essas informações, como o número de processo e informações importantes relacionadas ao mesmo? Olha, afirmar como é que eles conseguem é difícil, porque tem muita investigação já em andamento para saber como esses golpistas têm acesso a esses processos e como eles fazem para ter acesso não só ao processo, mas também aos contatos do cliente, porque eles conseguem através de vazamento de dados, e aí realmente não dá para a gente ter a certeza de como é que eles conseguem isso. Pelo menos eu não tenho essa informação, mas certamente o Ministério Público e a Polícia Civil já vêm na cola de muitos desses fraudadores, investigando a forma como eles agem e como eles adquiriram essas informações. É por isso que é muito importante, doutor Lucas, a educação digital. É por isso que é muito importante, relevante,
demais para a população, para toda a população, seja os jovens, sejam os idosos, que às vezes são mais vulneráveis nesse caso, para observar sempre, se tem dúvida em alguma informação, procure alguém de sua confiança, alguém que tenha mais conhecimento sobre isso, para que possa estar lhe ajudando ou observando aquela informação. Porque como o Dr. Lucas falou, e é muito importante a gente observar, a cada vez esses golpes estão mais especializados. A cada novo golpe tem novas informações e é muito importante a nossa segurança de dados. Porque às vezes os nossos dados, nós, por exemplo, vamos baixar um aplicativo, a gente já clica lá sem observar de fato, ler os termos de uso. Então, muitas vezes nós clicamos lá, li e aceito os termos de uso, sem observar que termos são esses, sem observar que informações nossas, que dados nossos estarão sendo ali disponíveis para aquela plataforma, e às vezes é até dessa maneira que esses golpistas conseguem os nossos dados, porque nós não observamos e clicamos li e aceito os termos de uso e enviamos e seguimos o baile, né? Aí depois acaba que os nossos dados foram ali disponibilizados naquela plataforma. Então esse tema é um tema muito relevante para toda a população. Concluindo aqui o nosso bloco 2, existe responsabilidade das plataformas digitais quando seus usuários sofrem prejuízos decorrentes de fraudes? Em muitos casos, sim, tá certo? Nem sempre essa responsabilidade é direta, mas em alguns casos as plataformas podem sim ser responsáveis quando o usuário cai em algum golpe ou em alguma fraude. Por quê? Nos mais diversos sistemas de vendas online ou de plataformas online, nós temos uma relação de consumo. Por exemplo, nas plataformas de e-commerce, marketplace, que você faz compras online, se você fizer uma compra e acabar caindo no golpe, por não receber a mercadoria ou por chegar a uma mercadoria diferente, a depender de como a plataforma administrou aquilo ou intermediou a compra, ela acaba sendo responsabilizada também, tá certo? Se a gente provar judicialmente que houve uma falha na prestação de serviço daquela plataforma, enquadrando aquilo como uma relação de consumo, pode haver sim a responsabilidade da plataforma. Se houver falha nos mecanismos de segurança, isso serve para as mais diversas formas de plataforma digital, seja esses e-commerce de vendas online que a gente falou, ou bancos digitais, ou mesmo as próprias redes sociais. Se houver falha na prestação de serviço ou falha nos mecanismos de segurança que façam com que os usuários, consumidores, caiam em golpes ou fraudes, essas plataformas podem ser responsabilizadas judicialmente. Muito bem. Chegamos ao nosso bloco 3, que é falando sobre os direitos fundamentais e a proteção de dados. Eu até já falei sobre esse tema na questão da segurança de dados e como os nossos dados, muitas vezes nós disponibilizamos sem conhecimento. E aí eu gostaria nesse momento de falar um pouco sobre a Constituição Federal. Ela nos garante diversos direitos fundamentais. E eu gostaria de saber do Dr. Lucas como esses direitos se relacionam com a proteção da privacidade no ambiente digital. Antes, as pessoas pensavam que a internet era terra sem lei, não é? Nós já ouvimos muito sobre isso. Internet é terra sem lei. Eu estou aqui atrás de um perfil falso, atrás de um perfil fake, então não vão saber que sou eu, não vão descobrir que sou eu que estou, por trás desse perfil. Como esses direitos fundamentais se relacionam com a proteção na privacidade do ambiente digital? Excelente tema e pergunta. Por quê? A nossa Constituição, ela é de 1988. Então, a época em que ela veio ao nosso mundo, não existiam as plataformas digitais da forma como elas estão hoje. Elas evoluíram bastante. Hoje nós temos inteligência artificial, temos as redes sociais pulsando, jogando informação para a gente o dia todo. Mas o fato disso estar no mundo digital não quer dizer que o nosso regramento e a nossa legislação não se aplica a eles. Os direitos e garantias individuais e coletivas que estão presentes na Constituição, eles refletem não só na nossa vida física, mas também na vida digital. Eu vou pegar um exemplo aqui para ficar bem claro para a gente. Na Constituição, no artigo 5º, inciso 10, nós temos ali a disposição de que é inviolável a nossa vida privada, a nossa intimidade
a honra e a nossa imagem, sendo inclusive direito tendo inclusive quem tem a violação da imagem, da honra, a possibilidade inclusive de pedir reparação por danos materiais e morais. E essa violação da intimidade, da honra, da vida privada, ela não acontece só no mundo físico, ela pode acontecer também no meio digital. Então, se houver ataque às nossas garantias previstas na Constituição, seja no meio físico ou no meio digital, nós podemos ter responsabilidade por isso, cobrar que as pessoas que violaram essas garantias sejam responsáveis, independente de ser física ou digitalmente, né, a violação. Muito bem. Ótimo, então também gostaria que ouvir do senhor, Dr. Lucas, qual a importância, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, do LGPD, para os cidadãos? Perfeito. A LGPD, ela veio justamente para proteger os dados pessoais da pessoa física. Ela serve para proteger os nossos dados nos ambientes de empresas ou até governamentais, tá certo? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela vem para regularizar a forma como as empresas e os órgãos públicos vão administrar os dados pessoais que a gente faz ao cadastrarmos em plataformas. Então, a forma como esses dados devem ser cadastrados, trabalhados, transmitidos ou principalmente protegidos e tratados dentro desses ambientes, eles têm um regramento próprio da Lei Geral de Proteção de Dados, justamente nesse sentido, de proteger os nossos dados. Por quê? Com o vazamento dos nossos dados é que pode vir os golpes e as fraudes que a gente conversou aqui. Então, os nossos dados pessoais, eles são sensíveis, eles interessam apenas a nós. E as empresas ou órgãos que têm acesso a esses dados, eles têm uma responsabilidade muito grande pela forma como eles vão tratar os nossos dados online e justamente para garantir a nossa segurança, que esses dados não vazam. Perfeito. Então, Dr. Lucas, para a gente finalizar aqui o nosso bloco 3 de pergunta, né, quais são os cuidados básicos que os usuários eles podem adotar para proteger os seus dados pessoais na internet? Perfeito. Nós temos algumas sugestões aqui bem pontuais com relação a isso. Tem gente que às vezes utiliza a mesma senha para tudo. A senha do e-mail é a senha do Instagram, é a senha do Facebook, é a senha dos bancos, de todo o site que ela faz cadastro, coloca a mesma senha. Isso acaba sendo muito perigoso. Se vazar uma informação dessa, a pessoa pode acabar tendo acesso a tudo. Tem muitas ferramentas de redes sociais hoje que tem um reforço de segurança. Tem aquela verificação de 2 etapas. Que ninguém quer colocar, né? Exatamente. Todo mundo pula, verificação de 2 etapas, não quero. Na senha do mais Gov. difícil, né? Essa verificação de 2 etapas, você pode cadastrar ela no WhatsApp, no Instagram, na sua senha Gov, que hoje em dia a senha Gov é base para tudo que a gente vai fazer nos canais oficiais do INSS, da carteira de trabalho, do FGTS, tudo a gente usa aquela senha Gov. Então, colocar essa verificação de 2 etapas dá uma segurança a mais para que ninguém possa invadir a sua rede social, invadir um e-mail ou até mesmo a sua conta do Gov, que hoje em dia faz parte da vida de todo mundo. Não salvar de qualquer forma as senhas. Tem gente que às vezes tem aposentados ou beneficiários do INSS que andam com um cartãozinho para fazer as compras e colocam a senha ali anotada no verso do cartão. Você tem que ter muito cuidado para quem você entrega esse cartão, porque tem a sua senha do banco, né? Então tem cuidados práticos do dia a dia que a gente tem que ter, especialmente isso, cuidados com as nossas senhas e com o que a gente pode adicionar de segurança a mais nos meios digitais. Excelente. Vamos agora para o nosso penúltimo bloco, o bloco 4, né, que tem como tema aí redes sociais, fake news e cidadania digital. E as redes sociais hoje elas são um espaço importante, né, de comunicação, de interação, mas também com elas a gente tem aí o surgimento também de novos obstáculos, como a questão das fake news.
principalmente esse ano que nós estamos em um ano eleitoral, né, é bem comum aparecer. Então, de que forma o direito ele enfrenta e vê a questão das fake news? A fake news, propriamente dita, não está tipificada no Código Penal. Então, não existe um crime de fake news, né? Fake news é o termo em inglês para notícia falsa. Mas tem vários tipos penais que estão ali ligados com o fato de você produzir uma notícia falsa. Você pode cometer crimes contra a honra, divulgando notícias falsas, né, que é o crime de calúnia, injúria e difamação, denunciação caluniosa, quando você comunica um crime que não aconteceu. Então, o direito ele tem mecanismos de proteção contra essas notícias falsas, tá certo? Realmente é um tema muito relevante que sempre vem à tona em ano eleitoral. Nós estamos numa situação de muita polarização e que saem muitas notícias a todo momento e nem todas essas notícias elas são verdadeiras. Então, muitas vezes a justiça interfere derrubando conteúdos das redes sociais que relatam ali notícias falsas, né? A justiça eleitoral atua bastante nisso, contra a divulgação de notícias falsas, e nós já temos uma série de decisões ou resoluções do TSE também para regulamentar isso, para tentar frear essas notícias falsas que se espalham bastante. E a gente tem uma responsabilidade nisso também, porque nós recebemos muita informação todos os dias. Nosso Instagram, a gente rola ele ali e em 15 minutos você vê 50 vídeos diferentes. Você vê notícias diferentes de todos os lados. E a gente precisa filtrar bastante isso. As notícias que chegam para a gente no WhatsApp, a gente tem que ter sempre um filtro parecido com o filtro que eu falei de quando a gente é vítima de um golpe. Quando um golpista manda uma mensagem para a gente tem que procurar saber. Isso aqui que apareceu no meu WhatsApp, isso aqui que apareceu na minha rede social, isso aqui é verdade mesmo? Deixa eu me informar, né? Vou procurar fontes confiáveis para isso. Então a gente também tem que se proteger com relação a isso. Chegamos num tema muito importante que hoje é altamente relevante e falado por todos, que reflete e fala aí sobre a liberdade de expressão. E eu gostaria de saber do Dr. Lucas agora quais os limites que existem entre essa liberdade de expressão e a responsabilização por conteúdos ilícitos na internet. Ótimo. Realmente é um tema que entra em bastante conflito. Por quê? Nós temos a nossa liberdade de expressão garantida, mas a liberdade de expressão ela vai sempre ser barrada quando encontra-se com a prática de algo ilícito. Então, qual é o limite da liberdade de expressão? O limite da liberdade de expressão é o que é lícito. Quando você passa para o ilícito, já não é mais liberdade de expressão. Voltando ainda ao exemplo dos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Você não pode caluniar, difamar ou injuriar alguém, que é crime, está previsto lá no Código Penal, sob o pretexto de que você está na sua liberdade de expressão de se manifestar sobre aquela pessoa. Vamos dar um exemplo prático. Vamos supor, Lucas, que você não gosta de mim. Sim. Você chegaria e poderia livremente dizer: não, eu não gosto do Lucas, ele para mim é um mau advogado. Tudo bem, seria uma opinião sua. Agora, se você chegasse e dissesse assim: o Lucas é bandido, o Lucas rouba os clientes dele. Não é uma opinião. Você está imputando a mim um crime falso, tá certo? Que poderia ser tipificado como calúnia. Então, você não pode cometer um crime, por exemplo, injúria racial, você praticar atos racistas ou discriminatórios com o escudo de que você está fazendo uso da sua liberdade de expressão. Não, se você comete crime, está aí o limite da sua liberdade de expressão. Você pode até falar, mas você vai ser responsabilizado por aquilo. Aí lembra aquela fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as convêm, né? Então, nós temos sim a nossa liberdade de expressão, mas desde que eu não esteja também ferindo e agredindo o direito do outro. A liberdade do outro, exatamente. De fato, inclusive tem meio que um ditado que diz que a nossa liberdade ela acaba justamente quando a gente barra a liberdade e a dignidade do outro. Então, já é algo que
já acaba por aqui mesmo. Então, mais uma coisa também, uma pergunta aqui, é que como a escola, né, os meios educativos, eles podem contribuir para a formação de cidadãos digitalmente conscientes? Ótimo. E a gente faz uma ligação disso com o início da nossa conversa, né? A educação, ela vem justamente para diminuir as vulnerabilidades que a gente conversou lá no início. A partir do momento que você tem conhecimento, que você tem educação, que você recebe a informação, você fica menos vulnerável a riscos de golpes, fraudes, de cair numa notícia falsa, tá certo? O conhecimento, ele realmente liberta. Então, a escola, os meios acadêmicos são fundamentais para isso, para educar de fato as pessoas nos mais variados temas, não só na grade específica curricular da sala de aula do dia a dia. Um ambiente desse, um podcast que vocês têm tocado aqui muito bem, é uma excelente ferramenta de comunicação para atingir uma quantidade boa de pessoas que não está aqui dentro da sala de aula, da escola, mas que assiste a gente aqui na internet e pode aprender, adquirir conhecimento e, no exemplo desse que a gente está dando, não cair em golpes porque assistiram alguma orientação, uma palestra, um debate sobre isso, sobre vulnerabilidade digital. Então, as pessoas bem educadas e bem instruídas, elas ficam menos vulneráveis. Então, e nesse momento eu quero até falar algo importante e reconhecer o papel do professor Técio, né, que é o percussor desse projeto no Noronha Podcast, que leva esse conhecimento além dos muros da escola. Então, assim, parabenizar ele, né, aos estudantes também que estão ali na parte técnica e dizer que é muito importante isso, porque a gente consegue alcançar não só o nosso público aqui na escola, mas além dos muros da escola, contribuindo para uma sociedade mais justa, mais igualitária e principalmente informada, né? Com certeza. Então, estamos chegando aqui já, né, no nosso bloco 5, que já é o encerramento. Desde já agradecer aos nossos convidados pela presença e participação, ao Dr. Lucas por ter aceito o convite, estar aqui conosco compartilhando do seu conhecimento e informações que são extremamente relevantes para a nossa sociedade. Agradecer também a Camila, né, por ter aceito o nosso convite e estar também contribuindo com esse momento, e principalmente também o nosso estudante, né, protagonista aí, o Vitor, que está encabeçando também esse projeto com a gente, levando informação e conhecimento aos demais. E aí eu deixo aberto agora aos nossos convidados para vocês poderem fazer os agradecimentos de vocês. O Dr. Lucas, se tiver também alguma mensagem para deixar para aqueles que estão nos ouvindo também, esse é o momento. Perfeito, pode começar comigo. Posso começar? Eu já começo retomando a nossa conversa inicial, dizendo que para mim, como professor, é uma honra voltar à Escola Ana Noronha para participar desse projeto tão grandioso que é o podcast Ana Noronha, né? E mais uma vez aqui parabenizar o professor Técio, sou sua fã, viu, Técio? Parabenizar os meninos que estão conosco aqui, nos ajudando nesse momento, e dizer assim, voltar à Escola Ana Noronha para participar desse projeto é algo grandioso, é uma honra, né? Já fui professora nessa instituição, amo essa escola, aos colegas que trabalham, que fazem dessa instituição uma escola grandiosa, de bons resultados. Então, é uma honra participar desse momento com um tema tão relevante. Sim. E que leva à população uma informação muito importante, né, para evitar que as pessoas possam estar caindo nesses golpes que hoje estão em alta, e nós vemos muitas pessoas que caíram já, que perderam dinheiro, que fizeram aí Pix para os golpistas e participam desse momento e às vezes ficam até envergonhados de ter caído num golpe, né? Mas como o Dr. Lucas falou, a educação digital e a educação de forma geral é a resposta que nós temos para isso, né? A educação é o que traz essas respostas. Como a Bíblia nos afirma, quando nós temos o conhecimento da verdade, esse conhecimento ele nos liberta. Por quê? Porque a partir daí nós temos conhecimento e os golpistas estarão mais fracos. Por quê? Porque a população está mais forte porque tem educação e tem conhecimento. Então eu agradeço a participação, ao convite, agradeço a participação do Dr. Lucas Torquato,
pelas importantes contribuições, pelo conhecimento que ele trouxe para esse momento. E aí, como o Lucas, colega de faculdade aí no Direito, nós estamos aí nessa empreitada, e aí agradeço a parceria. E falando sobre o projeto de extensão, como é importante também esse conhecimento sair dos muros da universidade para que a população tenha de fato e chegue à população esse conhecimento, para que a gente possa estar evitando aí muitos desses golpes e que possamos estar aí contribuindo com o conhecimento da população, com o conhecimento dos jovens, com o conhecimento dos idosos que às vezes estão nesses grupos mais vulneráveis. Então, meu agradecimento, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, doutor Lucas, pela participação, obrigado, Lucas, obrigado aos alunos que estão aqui conosco. Maravilha. Eu só tenho a agradecer também. Mais uma vez, eu lhe agradeço, professor Lucas, pelo convite. Foi realmente uma honra estar aqui com vocês hoje. E meus parabéns, Técio. O professor Técio tem conduzido o podcast aqui da Escola Ana Noronha com maestria. Como eu falei, eu já acompanhei outros episódios, passaram pessoas maravilhosas, e as pessoas que compõem esse podcast, que idealizaram, são realmente pessoas muito iluminadas, que estão fazendo justamente esse trabalho que a gente conversou, de não deixar o conhecimento restrito aos muros das escolas e das universidades, de expandir o conhecimento e o diálogo acadêmico para fora dos muros. Então, os alunos estão de parabéns, o trabalho que vocês têm feito aqui é primoroso. Estou ansioso já para depois assistir aqui o nosso episódio, tá bom? E fico à disposição de vocês, fico à disposição da escola e dos professores, sempre que vocês precisarem, em temas que eu tenha alguma afinidade, eu tenha algo a contribuir, eu estarei aqui. Então, muito obrigado, Camila, por ter participado aqui com a gente. Ao Vitor, está aqui do meu lado. Foi especial participar desse momento junto com vocês. E o Lucas, nós estudamos juntos, né, Lucas? Fomos colegas de aula e estamos de volta aqui no ambiente escolar, agora contribuindo com a formação de novos alunos. Nós estivemos juntos na posição de alunos há não muito tempo, nós ainda somos bem novos, né, Lucas? Sim. E hoje estamos aqui agora repassando um pouco do conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa formação, e a gente está sempre em formação, né? Estamos sempre abertos ao conhecimento, e é justamente isso. Para quem nos ouve, fica essa mensagem final. Os golpistas, eles estão cada vez mais aprimorando, utilizando até mesmo inteligência artificial para aplicar os golpes. E a principal defesa que a gente tem contra esses fraudadores, contra esses golpistas, é o conhecimento. É estarmos preparados, sabermos onde nós estamos pisando e evitar cair nesses golpes. Então, meu abraço a quem acompanhou a gente até aqui, e aí fica essa mensagem. Bom, sinceramente eu também agradeço muito pela oportunidade também, porque é uma das primeiras vezes que eu estou aqui presente em um podcast também. E é aquele negócio, né? Vivendo e aprendendo, né? Sempre aprendendo mais, principalmente quando está assim, rodeado de profissionais também. É algo muito gratificante. Eu, sinceramente, agradeço a cada um de vocês aqui, todo mundo que está presente aqui. Muito obrigado pela oportunidade. E para a gente encerrar, temos aqui uma frase que diz o seguinte: a tecnologia deve ser uma ferramenta de inclusão, desenvolvimento e cidadania. Porém, seu uso consciente exige informação, responsabilidade e conhecimento dos direitos garantidos pela legislação brasileira. Então, que de fato nós possamos utilizar as tecnologias e as redes sociais de forma consciente, né, a fim de não nos tornarmos escravos tecnológicos, não fazer uso alienante dos mesmos, para que a nossa formação, seja ela social, intelectual, moral e cultural, não seja afetada. Então, agradecer a todos que nos acompanharam em mais um episódio e nos acompanhem através das redes sociais, no Instagram, Ana Noronha Podcast, e até o próximo episódio. Abraço!